ainda. Pode começar. Bom dia a todos os presentes. Iniciaremos hoje a primeira etapa de comunicações dos mestrandos do próprio Filo Fiscal. Compondo a mesa, estarei eu, meu mediador, Carlos Eduardo Delote. Teremos também os mestrandos Márcia Pacheco da Silva, Lucas Samantozinho e José Edson da Silva. Cada participante terá no máximo 20 minutos para apresentar e no final de todas as apresentações abriremos para as perguntas. Passo a palavra agora para a Márcia. Bom dia. O meu projeto, ele tem o nome Um Curto-Circuito de Falas, Vias, Conceitos Filosóficos, recepcionando em forma de grupos de trabalho filosóficos os estudantes das primeiras séries do ensino médio. Então, como a gente já tem conversado bastante, né, a gente falou já que, embora outras escolas, né, escolas particulares principalmente, elas têm como foco aí a filosofia nos anos iniciais, no ensino médio, a gente teve a redução da disciplina de filosofia, e essa disciplina ela vem sendo contemplada apenas na primeira série do ensino médio. Então, meu projeto, né, ele se baseia no ensino médio, que é onde eu atuo, onde eu sou professora, e com as contribuições que vêm ocorrendo, eu tenho feito uma disciplina de leituras marxistas, que vem me mostrando como funciona, né, a educação pública e estadual, principalmente. Então, a princípio, vou fazer algumas modificações no projeto e pretendo também dar uma diminuída nesse nome aí, nesse título do projeto aí. Então, eu vou começar com essa frase que é do Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Como objetivo geral do projeto, eu vou buscar criar condições de desenvolvimento e promoção de uma cultura proativa, engajamento entre estudantes do primeiro ano do ensino médio, a partir dos conteúdos, dos objetivos de conhecimento da disciplina de filosofia e também dos itinerários formativos. E aí eu citei como exemplo a filosofia e a sociedade moderna. Então, o que eu percebo, né, atuando no ensino médio, que hoje esses alunos, quando eles chegam na primeira série, muitas vezes eles ficam muito perdidos a respeito da filosofia, já que eles não têm embasamento, eles não sabem o porquê da disciplina, e as metodologias, né, a aula expositiva, ela se tornou muito cansativa, muito caótica, e para esses alunos que, na grande maioria, são alunos que já têm uma familiaridade mais forte com as tecnologias. Então, quando é uma aula muito expositiva, que é o que acontece em ciências humanas, a aula acaba ficando... eles acabam perdendo o interesse. Então, a partir do meu projeto, eu busco trabalhar jogos criativos, rodas de conversas, também utilizar um pouco da tecnologia, né? Mas lembrando que hoje os celulares eles estão proibidos nas escolas públicas, mas a gente tem alguns equipamentos, né, que serviria como apoio a essas atividades. Então, a justificativa é promover uma reflexão crítica que tenha condições efetivas para construir argumentos sólidos. Também, como questão da minha pesquisa, promover o protagonismo socioescolar por meio dos conteúdos, dos objetivos do conhecimento dessa disciplina. Porque quando a gente pensa no protagonismo, o aluno da periferia é diferente do aluno
das escolas centrais, né? Então, muitas vezes, trabalhar conteúdos aí que vão fora desse nicho de conhecimento, de aprendizado e mesmo da questão socioeducativa é bem complexo. Então, cada grupo, aí acho que cada professor sabe a comunidade, o grupo que trabalha, né? Então, assim, não adianta tu querer trabalhar algo muito complexo com um aluno da periferia, sendo que muitas vezes ele não tem lá na casa dele o básico, né? E a escola é o principal refúgio para tudo isso. Então, como metodologia, eu busco uma revisão bibliográfica interativa das principais metodologias utilizadas no ensino de filosofia do Estado de São Paulo, uma pesquisa e coleta de análise de dados para entender a situação-problema, criar condições para o desenvolvimento de cultura. E como que eu pretendo fazer isso? Criando grupos de trabalhos filosóficos. Eu quero criar uma página também, uma página ou uma página numa rede social, pode ser o Instagram ou o Facebook da escola, um diálogo interdisciplinar com outras áreas de linguagem, né, principalmente aí a língua portuguesa, outras disciplinas, porque, infelizmente, hoje, né, com a sucateação da escola pública, a gente percebe que muitos alunos aí, eles não sabem o básico, que é ler e escrever. Então, quando o aluno chega lá no ensino médio, ele mal sabe escrever o nome. Quando você pede para ele descrever lá, vamos escrever um texto, vamos discutir sobre ética. Ele até discute, mas ele não sabe pôr no papel. E aí é isso que a gente tem que pensar, porque quando esse aluno ele acaba o ensino médio, o que sobra para ele é somente trabalhar nas indústrias, aí nas fábricas, porque com certeza ingressar numa universidade são poucos, né? O ano de 2024, na escola que eu trabalho, foram 10 alunos que ingressaram na universidade pública apenas, de 80 alunos de terceiro colegial. Inclusive, a gente tem uma aluna que ela é aluna da filosofia aqui da Federal, e a todo tempo ela fala que ela vai desistir, porque é difícil. Então, assim, hoje, né, é uma questão de se pensar o que oferecer e o que trabalhar aí com esses alunos. Também busco um banco de dados virtual e uma coleta de dados ao longo do processo aí do processo de pesquisa a ser realizado. É isso. Obrigado pela apresentação, Márcia. Agora, daremos continuidade e passaremos a palavra para a Lucas Amatozinho para realizar a sua apresentação. Onde está o meu slide? Qual que é a sua? A segunda mesmo. Prontinho, meu amigo. Perdão. Desculpa. Não, tranquilo.
Tá gravando? Já está. Pessoal, bom dia. Vou estar falando agora sobre a minha pesquisa, né? Dos mitos às máquinas, uma breve história das reflexões filosóficas sobre a técnica e a tecnologia. Então, a justificativa, né, do porquê está me debruçando sobre esse tema é porque nós todos somos da educação e, de alguma maneira, a gente é perpassado por um certo discurso de que nós estamos vivendo um novo mundo, esse mundo é tecnológico, precisaria, né, preparar as crianças para esse novo mundo tecnológico e etc. Então, a tecnologia ela sempre está aparecendo ali como um discurso ideológico, no sentido, inclusive, de transformar currículos, né? Recomendar certos tipos de metodologias, de pedagogias, e de políticas públicas, inclusive. Só que, ao mesmo tempo, esse discurso ele não é problematizado, né, nos espaços de discussão, sobretudo na educação, né? Então, o currículo do Estado de São Paulo, por exemplo, você tem ali a disciplina de tecnologia, e ela é um treinamento, né, de programação, fundamentalmente, né? As PEIs, elas têm, as PEIs de 9 horas, né, elas têm, além das aulas de programação, as aulas de robótica, que também em nenhum momento se problematiza, inclusive, o que é tecnologia, né? Então, a partir disso, a ideia, né, nós pensamos em fazer uma discussão, né, investigar tudo aquilo que a tradição filosófica já discutiu sobre o tema e sintetizar na forma de um material didático, né, para dar um suporte para certas discussões que são tão necessárias, né. Ontem, né, foi um tema que fomentou uma discussão muito grande, né, de que, de fato, pouco tem se refletido sobre isso, né? A celeridade das transformações tecnológicas, elas vêm num determinado momento que até mesmo, né, você, por exemplo, fazer uma política pública regulatória, ela é difícil porque pressuporia, né, você fazer né, sentar, parar, falar, não, qual que é o quadro geral das coisas? É esse. Então vamos fazer essa regulação. A hora que você consegue fazer isso, a tecnologia já está 2 passos à frente, né? Precisa ficar correndo atrás. Então, em algum momento, né, permitir isso e começar, né, principiando pelo espaço escolar, né? Então, os objetivos da minha pesquisa é apresentar uma síntese, né, das principais reflexões filosóficas sobre a técnica, né? E cada uma dessas etapas cobriria um capítulo, né? Investigar a relação entre técnica, cultura e formação humana. Discutir a importância de abordar criticamente a técnica e a tecnologia na educação básica. E o quarto, né, elaborar um produto pedagógico interdisciplinar, né, que seria essa proposta didática, né. Eu vou falar um pouco, né, do que eu pesquisei já para o primeiro capítulo, né. Então, o primeiro capítulo se chamaria Técnica e Formação Humana, uma leitura filosófica a partir do mito de Prometeu. Então, primeiramente, por que o mito, né? O mito é a primeira tentativa humana de você dar um significado, né? Todo mundo, em algum momento, já se questionou, né? Porque o mundo é assim e não é de outra forma. Isso é a natureza, né? Do processo filosófico, né? Então, o mito, ele nasce, né? A partir de uma primeira tentativa de você dar um significado para as coisas, né? Porque o céu está lá, porque o sol tem hora que está, tem hora que não está, né? Porque o ser humano ele tem uma condição diferente dos outros animais, né? E a partir disso você tem, né, os mais diferentes povos, né, e viveram né, deslocados no espaço e no tempo. Você percebe que eles tentem sempre dar um certo sentido a essa condição humana, por assim dizer, né? O mito, ele é uma narrativa, né, diferentemente do logos, que é perpassado por uma racionalidade, que inclusive é uma racionalidade que ela nasce se opondo ao mito, né, problematizando o mito. O mito é uma narrativa legitimadora, né?
Ela busca justamente isso, né? Conferir um sentido às coisas e explicar porque aquilo é dessa forma. Então, né, ela é de uma certa tradição, né? Ela por si só, ela pode, né, abrir caminhos para uma reflexão, né? E fazendo essa ponte entre o imaginário simbólico e conceitos mais abstratos. Então, é uma porta de entrada para uma discussão filosófica mais interessante, né? O ponto de partida do Lewis Mumford, do Humberto Galimberti também, né? Começa principiando, né, pelo mito. Então, eu vou falar sobre o mito de Prometeu, porque é um mito recorrente, né? A gente ali legatários numa certa ideia de civilização ocidental, e aí você tem o Prometeu como um mito fundador, propriamente assim, de três coisas, né? Você observa a vinculação entre elas, né? Que é a condição humana, a técnica e o trabalho. Então, esse mito ele tem fundamentalmente três versões, né? Nós conhecemos três versões. A primeira e mais antiga é do Hesíodo, né? No trabalho da Teogonia, nos trabalhos dos dias, que data aí de 8 séculos antes de Cristo, né? O Ésquilo, né? Que você tem uma trilogia de peças de teatro que se perderam, né? Sobrou só o Prometeu acorrentado, o Prometeu portador do fogo e o outro Prometeu libertado, eu não lembro, né? Então, eles se perderam, né? Sobrou só realmente Prometeu acorrentado. E o diálogo do Protágoras, né? Os diálogos platônicos, né? Como a gente sabe, normalmente eles têm o nome do principal interlocutor do Sócrates, né? Então, no caso, Protágoras, que é um sofista, em que Protágoras vai evocar o mito de Prometeu para fazer uma discussão se a virtude pode ser ensinada. Então, o Hesíodo vai contar a versão, né, de que você tinha os mortais, os deuses, né? Em nenhum momento assim ele vai trabalhar muito o surgimento de cada um, né? E aí Zeus, né, sempre beneficia os deuses em detrimento dos mortais. Isso aborrece Prometeu. E Prometeu um dia, né, faz vamos achar que seja um churrasco, digamos assim, e ele divide o boi e coloca a ossada, né, que era os restos assim, das carnes menos nobres. Ele dá uma aparência super bonita e oferece aos deuses, e a melhor parte, né, ele deixa feia e deixa aos mortais, né, e aí os deuses vão se deliciar, sobretudo os Zeus, e aí percebe, né, a astúcia do Prometeu e descobre, e aí, né, Prometeu é punido e indiretamente se pune os homens roubando fogo, né? Aí mais uma vez Prometeu vai e rouba o fogo, que depois a gente vai discutir mais a função desse fogo, né? E aí a humanidade, né? Aí Prometeu é acorrentado, tal, né? E a humanidade decai da Era de Ouro para a Era de Prata. É comum em vários mitos da antiguidade essa ideia, certo? Inclusive na tradição judaico-cristã, de que a gente vivia numa condição melhor, né? E decaiu, né? Inclusive quando a gente, né, for fazer o link sobre o trabalho, vou tentar discutir isso de uma maneira mais pormenorizada. No segundo texto, no Prometeu acorrentado, justamente por esse hiato, a gente não sabe exatamente se é o primeiro, o segundo ou o terceiro livro dessa trilogia, né? O Prometeu, ele oferece, né? E aí fica muito mais claro que o que é oferecido, né? Porque fogo, nous, em grego, ele é também raciocínio, né? Aí a gente toma o fogo também do ponto de vista, né, da sua importância antropológica, né, como o Lévi-Strauss deixou claro, né, no cru e no cozido, né, importância do ato, né, do cozimento, né, da questão da metalurgia e etc. Né? Então, o fogo ele representa a capacidade técnica, por assim dizer. E Zeus pune, né, Prometeu
o texto como um todo mostra Prometeu chegando, né, ali para ser amarrado, né, e sofrer aquela tortura. E aí é quase um monólogo do Prometeu, né, questionando as ações de Zeus, etc., né? E a versão platônica, né, evocada ali no diálogo sobre o Protágoras, né, que trata de que os deuses quiseram povoar o planeta, e aí criaram os animais e criaram os humanos, né? A imagem dos deuses, e aí o irmão do Prometeu, o Epimeteu, até a etimologia ela é interessante, porque Epimeteu seria alguém que, né, Metis, né? Alguém que pensa depois, Prometeu, alguém que pensa antes, então já, né, alguém que é astuto pensa antes, né? Alguém que, né, se arrepende de ter feito alguma coisa, é o Epimeteu. E Epimeteu, ele distribui, né? Ele fica responsável por distribuir as habilidades entre todos os animais, e ele distribui de uma maneira exemplar, só que a hora que chega nos seres humanos, né, já se esgotaram, né, as habilidades. Então, o ser humano não é rápido, o ser humano não é ágil, o ser humano não respira embaixo d'água, o ser humano não voa, o ser humano não tem proteções naturais. Então, Prometeu ousa, né, entregar o fogo, né, entendido como essa capacidade técnica, para a humanidade, para que ela possa sobreviver, né? E das três versões, né? E das três versões, você tem algo que é em comum, que é o seguinte, né? Por que Zeus fica tão furioso com o ser humano com fogo? Porque na tradição grega, arcaica, sobretudo, né, Zeus, ele é a personificação do cosmos ordenado, de que tudo tem um ordenamento natural. E a partir do momento que o ser humano é capaz de criar, né, de produzir, ele pode ferir frontalmente essa ordem, né, porque ele pode cometer aquilo que os gregos chamam de híbris, né, de excessos. Né? E aí, a partir desse excesso, ele cria começa a partir dessas ações, criar certos descompassos, né? Que a natureza ela tende ao equilíbrio, né? A partir do momento que o ser humano ele produz a sua própria existência e não se adapta mais ao meio, né? Ele produz condições de produzir, né, horrores, né? Em vários níveis, né? Então nós temos assim, é interessante porque esse mito ele tem vários mitos análogos no mundo todo, né? Em que você tem você tem Enki na mitologia suméria acadiana, né? Que é muito muito antiga, né? Quetzalcóatl na mitologia asteca, Maui, inclusive com o roubo do fogo, né? Mitologia polinésia, né? Havaiana e da Nova Zelândia. Então, imagina, isso nunca teve contato com tradição grega, né? Então, é curioso uma tentativa de explicação, né? Você ter elementos tão comuns, né? Mitologia ali da região que hoje é a Rússia, a Geórgia ali, né? Turquia, né? Você também tem essa questão do roubo do fogo. Enfim, você tem todos esses elementos, né? Essa estrutura, ela tem sempre uma ideia de uma transgressão, né? O ser humano vivia numa condição melhor, e aí você tem um problema, que é o roubo do fogo, uma apropriação, alguma utilidade indevida, que tem a ver sempre com um certo acesso a um saber, a técnica, o fogo, né, o alimento, né, no caso do mito asteca, né, do milho. Você tem sempre uma figura intermediária que permite essa transgressão, e você tem uma consequência, que é o sofrimento, né, um decaimento. Então, esses mitos, eles expressam assim, de formas diferentes, uma pergunta fundamental, né? Que é assim, nós somos diferentes porque produzimos a nossa própria realidade, né? Então, isso é o dado primeiro, né? Isso tem que ser pensado, tudo que a gente for discutir e refletir, ele tem que ser, né, pensado dessa forma. Sobre que condições nós produzimos a nossa própria realidade?
né? Então, esse é o dado primário, né? Isso é o que o Lukács, por exemplo, no esteio do Marx, vai chamar de centralidade do trabalho, né? Então, se a gente corre o risco, né, se a gente pensar a educação, a tecnologia, a ética, a política, né, dissociadas, né, da forma com que os seres humanos produzem a sua própria existência, a gente corre o risco de fazer uma análise muito abstrata, né, né, com riscos a não entender quase nada. Então, é interessante a ideia do mito de Prometeu, porque ele permite né, ele cria, né, a fazer essa ponte entre o imaginário simbólico e conceitos mais abstratos, né, ele faz vários indicativos, né, que justamente isso, né, o ser humano, por produzir as próprias condições, pode produzir né, problemas. Né? Então, claro que não é o caso, né, de resgatar uma certa ideia arcaica, né, de uma humanidade que decaiu de uma situação melhor para cá, mas nem de achar também que a gente não deve também, né, aquele pensamento, né, que nasce no Renascimento e permanece do iluminismo, passa pelo positivismo e está até hoje, de que a história da humanidade é uma história progressiva, né? Então a gente tem que fazer justamente esse debate, né? Então, como tomar ponto de partida, né, as consequências dos atos técnicos, né? Então, se o ser humano ele produz a própria realidade, né, ele produz tecnicamente, né? Nós não temos dispositivos para viver no mundo, né? A gente adquire-os em caráter social, né? Então, as lições, né, desse primeiro momento, né, são ensinar técnica e ciência, né, e isso, o diálogo do Platão, ele vai, né, por justamente ser um diálogo filosófico, ele vai trazer essa reflexão, né, porque a técnica, ela necessita, né, ela deveria se subordinar-se, né, digamos assim, à sofia, porque ela é um saber prático, né, empírico, utilitário, né, mas ela deve se subordinar para não cometer híbris, para não cometer excessos, né, lembrando aí Aristóteles, né, o excesso e a falta são ruins, né, elas deveriam ser problematizadas, né, então, devemos fazer tudo o que podemos fazer, né, o que nos torna humano num mundo cada vez mais automatizado, né? Isso me lembra certas discussões ontem, né? Que limites devemos impor ao progresso, né? Então, dependendo do tipo de discurso, né? Estamos entrando numa era tecnológica, porque agora sim ela será mais transparente, mais democrática, mais inclusiva, né? E aí, a cada geração tecnológica, esse discurso ele é reverdecido e a gente nunca vê, de fato, né, isso acontecendo. Por quê? Porque a gente fica, né, se você adjetiva, né, a tecnologia como algo intrinsecamente bom, né, você passa a permitir todo tipo de políticas no sentido de implementar essas coisas, né, sem discutir reais as consequências, né. Então, reconectar o saber com o sentido é o papel do ensino da filosofia, né? Então, fundamentalmente, você ensinar esse fazer, ele é extremamente interessante, mas a gente precisaria discutir, sobretudo, né, qual é o sentido disso, né? Então, isso, né, eu também defendo a especificidade do ensino de filosofia, né, ao menos, né, desde dos anos finais do ensino fundamental, justamente para fazer essa discussão, né? Enfim, aí eu trago uma frase, né, do Bruno Latour: a ciência e a técnica não são separáveis da política, da ética e do mito. Quer dizer, você tem sempre um discurso legitimador, né, da evolução tecnológica, né? Você vai colocar computadores nas escolas, né? Você tem um discurso, não, agora estaremos conectados e tal. Isso
dificilmente é problematizado, né? Então, essa dimensão mitológica, ela continua até hoje, né? Então, é isso. Essas são ali as minhas primeiros apontamentos desse primeiro capítulo, né? Então, fico depois aberto a questões aí. Tá bom, obrigado. Obrigado, Lucas, pela apresentação. E agora vamos passar a palavra para o José. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu vim aqui falar sobre a experiência filosófica na aula de arte. Eu vou ler a minha apresentação. Então, a gente começa com uma citação de Renato Aspas, né? É bastante possível que aquele que se dedicar a dar aulas de filosofia para jovens do Brasil, hoje, sentirá a necessidade de pensar seriamente no que isso significa antes de sentir-se em condições de decidir o que fazer em suas aulas e como fazer. Ela publicou isso em 2004. Depois de mais de 15 anos, quando a instituição da filosofia como disciplina obrigatória dos currículos aconteceu, é possível para nós percebermos alguns avanços importantes, né? Que são consequência do desenvolvimento de práticas específicas da prática filosófica entre os estudantes do ensino médio, nas instituições de ensino em que a consistência de boas práticas foi evidenciada. Naquela época, ainda havia uma carência de materiais didáticos que fossem acessíveis aos alunos, de modo que cada professor precisava usar sua criatividade para aplicar situações de ensino que se mostrassem eficazes. No início do ano de 2008, este que nos fala estava em vias de concluir sua graduação em filosofia e, considerando sua expertise na linguagem musical, enxergou uma possibilidade de aproximação entre a experiência filosófica e a interpretação de letras de canções do repertório brasileiro, fazendo-se uma adaptação de uma abordagem desenvolvida por alguns pesquisadores proeminentes da época. Hoje em dia, a gente percebe uma preocupação crescente com a qualidade do ensino e da tendência cada vez maior de muitos estudantes resistirem à leitura de textos mais densos, que requeram alguns requisitos para que sejam compreendidos. Essa situação fica evidenciada em todas as disciplinas e não é incomum que a gente perceba que as queixas dos professores nas salas de docentes, nas reuniões de conselho e nas reuniões de pais e mestres, elas sejam cada vez maiores. As avaliações externas aplicadas em muitas escolas evidenciam dificuldades dos alunos em demonstrar proficiência em habilidades do tipo distinguir fato de opinião sobre o fato, ou inferir a opinião do autor a partir de um texto dado. Eu acrescentaria aquela extrair sentido humorístico de uma charge. Essas habilidades são basilares no dia a dia das aulas de filosofia, sem as quais não é possível desenvolver uma aprendizagem efetiva. Obviamente, teríamos outras, mas eu destaquei essas. No ensino de arte, entre as várias abordagens e metodologias desenvolvidas, uma das mais recorrentes e exigidas nos programas é a abordagem triangular, proposta pela professora doutora Ana May Barbosa, que consiste em proporcionar aos alunos 3 dimensões da experiência artística: o fazer, o fluir e o contextualizar, como atividades codependentes e indissociáveis para uma aprendizagem efetiva no campo do saber artístico. A dimensão do fazer, sendo predominantemente procedimental, é guiada pelas dimensões do fluir e do contextualizar, que é de expressão mais conceitual, muito aproximada da prática filosófica. Diante dessa constatação, propomos o seguinte problema de pesquisa: como que a filosofia poderia contribuir para o ensino de arte mais reflexivo e crítico,
que vá além da mera técnica e produção artística. Este problema se concentra na necessidade de articular a filosofia e a arte de uma forma mais significativa no contexto educacional, explorando como a reflexão filosófica pode enriquecer a compreensão e a prática artística. E aí eu ressalto a presença de habilidades e saberes referentes à estética. O campo da estética, ele aparece, ainda que de forma, como é que eu posso dizer, de forma bem superficial, mas está presente. E aí a gente precisa o quê? Estabelecer essas pontes. Dentre os inúmeros caminhos possíveis para esse projeto, foi tomada uma decisão baseada em uma evidência prática, desenvolvida no chão da sala de aula, em especial no desenvolvimento de aulas de arte, que eu ministro nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e também do ensino médio. Essa decisão consiste em adotar uma abordagem interdisciplinar no ensino de arte, trazendo para o fazer pedagógico conteúdos e saberes específicos da filosofia que possam ampliar as possibilidades do aprendizado de arte, além de despertar reflexões que proporcionem o surgimento de uma atitude cidadã. E aí eu cito o Lorieri, né, e a Terezinha Rios, eles colocam assim, né, mais do que trazer coisas novas, a filosofia nos ajuda a olhar de um jeito novo as coisas já muito olhadas. E aí a gente retoma, né, a ideia de investigar e demonstrar as contribuições da filosofia para o desenvolvimento de um ensino mais crítico e reflexivo. Para que isso seja possível, a gente identificou alguns objetivos específicos, que são os seguintes: analisar as relações entre a estética filosófica e a produção artística, identificar conceitos filosóficos relevantes para a compreensão e interpretação da arte, propor práticas pedagógicas que integrem a filosofia e a arte no ensino, e desenvolver materiais didáticos que auxiliem na aplicação dessa proposta. Por quê? Para justificar a relevância desse projeto, entendemos que uma proposta de integração da filosofia ao ensino de arte oferece aos docentes de filosofia e de arte a oportunidade de contextualizar contextos filosóficos, né, sendo a arte um campo fértil para a aplicação prática de conceitos abstratos da estética, ética, epistemologia e dos campos da filosofia. John Dewey, no seu Arte como Experiência, apresenta a experiência estética como uma manifestação mais sublime do pensamento livre, afirmando que, abre aspas, é a experiência estética, portanto, que o filósofo precisa recorrer para compreender o que é a experiência, fecha aspas. Também, a outra contribuição é despertar o senso crítico dos alunos. Através da análise crítica de obras de arte, os alunos podem desenvolver habilidades de argumentação, interpretação e questionamento, que são também elementos centrais do pensamento filosófico. Além disso, promover a interdisciplinaridade. A conexão entre a filosofia e a arte abre portas para o ensino interdisciplinar, enriquecendo a compreensão de ambas as áreas do conhecimento, sem contar as demais áreas que também podem ser enriquecidas com o processo. Um número cada vez maior de escolas tem adotado em suas práticas o uso de abordagens interdisciplinares, como a STEM, que envolve ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ou STEAM, que inclui a arte, né? No caso, ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, para promover a aprendizagem dos alunos. Cabe ressaltar que nessa sigla não estão evidenciadas as ciências humanas, o que poderia ser objeto de crítica e estudo e discussão a posteriori. Além disso, tornar as aulas mais engajadoras, né? A arte, com sua capacidade de sensibilizar e provocar emoções, pode tornar o ensino de filosofia mais atraente e significativo para os alunos. Os alunos podem refletir e imaginar de forma mais
livre e criativa quando são estimulados com a produção artística que possam ter acesso. E aí, valorizando as reflexões que fizemos na noite de ontem, né, a gente pode partir de um repertório já de início crítico, mas a gente também pode lançar um olhar crítico para o repertório que é compartilhado entre os próprios alunos. Por fim, aproximar a filosofia da realidade dos alunos. A arte presente no cotidiano dos alunos oferece um ponto de partida familiar para a exploração de questões filosóficas. E aí a gente ressalta, né, que essa concepção de ensino de filosofia, ela apresenta algumas vantagens, né, no sentido de valorizar a experiência filosófica, de priorizar o trabalho com textos filosóficos, mesmo que sejam pequenos excertos, né, partir da experiência e encaminhar isso para uma leitura do texto filosófico, né, que ela possa começar com trechos pequenos e vá se ampliando com o tempo. Reconhecer a importância da história da arte e da história da filosofia, que nas suas respectivas abordagens, às vezes elas confluem, elas têm uma convergência, mas às vezes elas são divergentes. Quando a gente vai construir uma linha do tempo da história da filosofia, construir uma linha do tempo da história da arte, a gente percebe esses momentos de convergência e divergência. E se a gente optar por uma abordagem que não seja eurocêntrica, essas diferenças se acentuam, mas isso não tira a importância de estabelecer um nexo temporal nas abordagens. A gente também tem a possibilidade de incentivar a interdisciplinaridade, como já foi dito, né? Então, ver a filosofia não como uma disciplina a mais ou como uma área isolada, mas como talvez o eixo central, o tronco de onde derivam todas as áreas, né? Com essa possibilidade de estabelecer pontos de diálogo com todas as áreas do conhecimento. E promove também a autonomia intelectual, né? A partir do momento que eu posso exercer o meu pensamento, exercer a criticidade, eu também posso promover a autoria, né? Então, o aluno como alguém que produz conhecimento e não alguém como absorve o conhecimento. Então, valorizar essa importância, né? O sujeito estudante sendo alguém que, tendo contato com o conhecimento estabelecido, ele pode produzir a partir daí. E aí, as propostas que derivam, que a gente pretende desenvolver ao longo desse projeto, são as seguintes. Promover a análise crítica de obras de arte. Então, usando essa abordagem do fazer, fluir e contextualizar, enriquecer isso com elementos filosóficos. Então, selecionar obras de arte de diferentes períodos históricos, diferentes estilos artísticos para serem analisados pelos alunos sob a ótica de conceitos filosóficos, como estética, ética, política, etc. Promover o diálogo entre artistas e filósofos, né, seja na forma de mesas redondas, debates, né, ou fazer com que os alunos se apropriem de textos de filósofos que discutem arte, ou textos de artistas que promovem uma reflexão sobre a própria prática. A produção artística em si, né, e às vezes estimulados por um texto filosófico, eles fazerem uma produção visual, musical, teatral, de dança, ou de qualquer outra linguagem expressiva, eles produziram uma resposta expressiva a partir do estímulo filosófico. Visita museus e exposições, né, para a gente ter contato próximo com as obras de arte, mas também a gente fazer uma curadoria. Enquanto professor, né, a gente tem a possibilidade de fazer a curadoria, escolher quais conteúdos, né, que seriam relevantes para aquele momento, para aquele trimestre, para aquela turma, né, isso a gente pode fazer. E promover oficinas de arte e filosofia, né, juntar as duas coisas, né, e promover essa experiência, né, seja através de projetos, seja nas próprias aulas, quando a estrutura da escola permite isso. E aí, como produção, né, educacional, né, que é o
objetivo fim desse projeto, né, o desenvolvimento de materiais didáticos, que podem ser textuais ou audiovisuais, né, e também criação de jogos, né, que podem ser jogos digitais ou jogos de tabuleiro, em que a mecânica do jogo possa derivar para uma experiência aí de ampliação dos saberes, seja no conhecimento de obras específicas, seja no conhecimento de artistas, de filósofos, de acordo com o nexo que se possa construir a partir da experiência do jogo. Essa abordagem ainda está pendente para ser desenvolvida. Com isso, eu encerro a minha fala. Obrigado, Sérgio. Vamos agora iniciar o momento das perguntas. Quem tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. Não sei se tem o microfone, pode encaminhar para a professora. Bom dia a todos, bom dia aos colegas e companheiros aí, especialmente eles que apresentaram, Lucas e Zé Edson. Eu tenho uma pergunta também. A Márcia e agora me fugiu o meu Carlos. Então, puxa a sardinha do meu lado, na minha pesquisa, que dá para encaixar com as duas aí, tem a mitologia indígena, os povos brasileiros aqui, 2 mitos muito interessantes sobre o roubo do fogo, e que mostra também a perspectiva de cosmologia diferente dos gregos para os povos indígenas e que, de alguma maneira, mostra a insustentabilidade de um e a sustentabilidade de outros. Os povos indígenas têm agora esqueci as etnias, mas são 2 mitos, um que é o roubo do urubu, o urubu é o detentor do fogo, eles roubam, mas esse roubo é sempre para praticar. É para mostrar que o fogo não é propriedade exclusiva de um único ser. E também tem o roubo da onça. Esse da onça explica também um pouco da animosidade entre a onça e o ser humano. Inclusive, recentemente, uma onça aí comeu um caboclo lá, não sei se não, é caseiro. Caseiro, não é isso. Eu acho interessante trazer essas reflexões, né? O mito é sempre muito bacana para a gente refletir. Eu uso muito as minhas aulas, principalmente de ensino religioso, do fundamental, e tem a questão também da arte indígena também, Zé, que eu acho que é importante. A gente falou também sobre isso, o professor que eu sou ruim de nome, gente, o nome foge. O professor que apresentou junto a Adriana é o Luiz Bezerra, é isso, Bezerra. O Bezerra falando numa perspectiva dele no Valsoriano, que é a perspectiva do conteúdo. Tem muita crítica dentro da filosofia, o Silvio vai, inclusive, vir aqui, ele é um que é um grande crítico dessa perspectiva conteudista. O Daniel Valsoriano vem destacar, está fazendo um modo no Rio Grande do Sul, que tem o Serletti, que é um argentino, que fala que a gente precisa tentar achar um termo, uma perspectiva dialética, para pegar o conteúdo, aí pega essa perspectiva da história da arte, da história da tecnologia também. Acho que é muito importante a gente pegar essas perspectivas para bater esse conteúdo, mas também trazer outras propostas, né? Outras possibilidades, tanto de arte quanto de tecnologia, quanto de visão sobre a tecnologia. A tecnologia como não propriedade privada, né? Como o roubo dos deuses que vira propriedade privada, numa perspectiva individualista que já começa a nascer na Grécia, que é essa perspectiva eurocêntrica. Dá. É importante fazer isso, porque senão não fica falando uma coisa. Essa perspectiva eurocêntrica, que eu acho que é importante, é fundamental a gente trabalhar, mas também pegar outras perspectivas marginais da arte, perspectivas marginais também de como a gente deve lidar com a tecnologia, a técnica, que ela vem para, de alguma forma, facilitar a nossa vida, mas no momento que a gente vive, ela facilita em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo ela é apropriada e utilizada para nos manipular, nos controlar. Então, mas destacar isso e pensar se vocês pensam também em algo nessa perspectiva.
para trazer outras possibilidades além dessa perspectiva eurocêntrica. Eu achei a colocação do Pedro bastante pertinente, né? E é interessante porque esse autor, que é uma das minhas referências, né, Humberto Galimberti, né, nesse texto, ele coloca que esse entendimento de domínio da natureza, domínio técnico, ele não tem origens gregas, mas origens cristãs. É a concepção judaico-cristã que vai dizer assim, que Deus fez o homem para o homem dominar a natureza. Né? Não sei se é exatamente uma leitura a partir do renascimento desse tipo de abordagem, né? Mas de qualquer forma seria porque a partir de Bacon, né, sobretudo Saber é Poder, né, que você começa com esse início da modernidade na tradição ocidental, que você tem esse domínio da natureza, né? E aí se o homem tem o domínio, é um exercício, né, um dever imposto por Deus e do ser humano dominar a natureza. Então, que é diferente, por exemplo, de vários outros povos, inclusive, né, dos gregos, né, nesse período. Então, é uma colocação interessante. Eu acho, sim, que eu optei, né, por principiar pelos mitos gregos justamente para diferentemente, não sei o que a maioria pensa sobre isso, mas eu não advogo, por exemplo, quando a gente discute origens da filosofia, sobre o milagre grego. Eu acho que, claro que, né, como a professora Adriana colocou, né, ontem, de que a filosofia, ela necessitaria de mais liberdade, né, para medrar em todas as suas potencialidades, né, concordo plenamente. E, então, naquele período, né, curto, inclusive, da democracia ateniense, a filosofia pôde surgir, né, em todo o seu esplendor, sobretudo porque boa parte que a gente conhece de filosofia grega foi guardada pelos árabes. Se os árabes não tivessem guardado, possivelmente a gente nem saberia o quanto que a filosofia grega tivesse se desenvolvido. Então, mas eu defendo a tese de que o que caracteriza a filosofia é a função social. E aí todos os povos têm a sua filosofia, né? Porque todos os povos vão pensar acerca daquela condição, né? Por que o mundo é assim, não é de outra forma. Então eu acho bastante interessante buscar esse diálogo, né? Então eu utilizo os gregos como referência para aproximar ali dos primeiros filósofos que vão tratar disso, né? A gente tem notícia, mas é interessante buscar essa introdução mesmo. E é curioso, porque várias e várias tradições que jamais, né, se conversaram sempre tem ali, às vezes busca, assim, diverge, né, o interlocutor, né, às vezes é um pássaro, né, tradição, né, a asteca, a tradição, né, que o Pedro comentou, né, do norte, né, na América do Sul, né, mas você também tem outros animais, né, também, né, se eu me engano, a tradição do noroeste dos Estados Unidos, né, nos povos indígenas lá, era um corvo, também tinha ideia do fogo, né, então é sempre essa ideia, né, que você tinha uma humanidade que vivia, né, tal qual os animais, buscando sobreviver, mas em algum momento o ser humano ousou produzir. E esse ato fundador, esse ato que, né, é o trabalho, né? Você tem um processo de objetivação a partir de um processo dos atos, né, que foram depurados pelo processo de consciência, eles vão avançando, né? Faz avançar a linguagem, faz avançar todos os complexos sociais, né? Então é interessante, né,
observar isso, né? De como os principais povos perceberam que havia elementos comuns, né? E a gente deixou de... Então, o Heidegger ele comenta uma coisa interessante, né? Ele diz que o ser humano é o único ser que existe, de ex-sistere, né? De estar fora, né? Fora do que exatamente, né? Está fora ali da natureza, né? A gente sorri. Bom, obrigado pela provocação. E eu já respondo dizendo assim, óbvio que esse projeto ele ainda está muito amplo, né? Então precisa ter um recorte ainda, né? E aí passa pela minha intenção, tanto esse recorte ser direcionado a uma visão não eurocêntrica, aí eu precisaria me esforçar bastante para ir ao ponto dessas cosmologias e tudo mais, né? E também a possibilidade de trazer essa produção artística também dos povos afro-brasileiros, né? Então, tem toda uma tradição artística, né, que é objeto de resgate, de resistência e tudo mais, né, e que a gente pode trazer à tona para refletir. As dúvidas que eu tenho vão no sentido de qual recorte fazer, né? E como tratar isso sem incorrer em erros, né? Porque se eu vou abordar objetos de matrizes culturais que não são diretamente relacionadas à tradição filosófica, como evitar erros do tipo cometer anacronismos, fazer falsas associações, né? Então é um campo bastante arriscado, mas eu vou chegar perto. A Nádia Herman, ela fala sobre pensar arriscado, né? Sim. O texto que a Lucélia mandou para a gente. Bom, parabenizo cada um de vocês, né? E achei muito interessante, a gente já conhece o caminho que vocês estão trilhando, né? Um pouquinho, estão começando aí na pesquisa de vocês, mas eu preciso atentar para o seguinte, né? Nós, na filosofia, quando a gente passa do senso comum, da doxa, né, para o senso crítico, a gente opera com muito cuidado através da literatura filosófica, dos textos, dos autores, e não dessas linhagens históricas que vai quase que de Deus e sua época, né? Então, eu tenho ouvido muito essa tendência, basicamente de todo mundo. Eu estou só alertando que a gente pode conversar dessa forma sem problema nenhum, mas a gente não pode escrever em um trabalho acadêmico, num colóquio, a gente tem que ter muito cuidado com certas afirmações, né? Porque a gente tem que ter domínio conceitual, pessoal, quando a gente está tratando de pensamento crítico, né? E é impossível você ter domínio conceitual de Deus e sua época, né? Vocês vejam que quando a gente vai, por exemplo, para essa questão de se a filosofia surge na Grécia, por que surge, quantos autores debatem isso, fundamentam com profundidade isso. Isso não é uma temática simples, né? E a gente precisa de parceria para entender isso, né? Arqueologia, outras áreas também, para a gente conhecer isso, história, né? Então, a gente pesquisa só isso, por exemplo, que vai poder tratar disso, né? Então, a gente pode falar, a gente pode, mas com base em qual literatura, né? Qual é a referência? Não é falar lixeiradamente, né? Eu estou falando porque isso é importante até para o concurso público, né? Vocês vão fazer uma prova, uma redação, se fizer isso, isso é muito mal visto, essa coisa enciclopédica. Quem fez graduação em filosofia sabe muito bem o que eu estou falando, né? Então, como nem sempre os alunos do Prof fizeram uma graduação em filosofia, talvez eu precise justamente dizer de uma coisa que é para o bem de vocês, né? Nós estamos aqui internamente, mas é isso que eu preciso salientar. A gente tem que fazer, inclusive, que o nosso aluno saia da doxa, que é aquela coisa que fala qualquer coisa, isso é filosófico, né?
para uma opinião justamente muito mais qualificada, baseada em conceitos que são conceitos que percorrem a tradição filosófica, que são os mais, aqueles que a gente considera relevantes, porque eles dão conta de uma totalidade, talvez, aí, da cultura da época, não é? O Cassirer fala, o Kant é quase uma totalidade ali daquele pensamento, ele encerra, ele sintetiza. É mais ou menos, então a gente escolhe alguns cânon, né? Não precisa falar de tudo, né? Porque a gente não consegue falar de tudo. Existem muitas filosofias, e a gente fala justamente que não dá para ensinar filosofia, dá para aprender filosofia. Então a gente vive uma aporia quando a gente trata disso que a gente está fazendo, que é tentar ensinar o que a gente ensina, né? Mas é fundamental que a gente tenha claro que o nosso aluno ele precisa ter a apreensão dos conceitos, seja na definição de Deleuze, na definição que vocês queiram para conceito, né? Mas ele precisa ter esse domínio. Com isso ele vai redigir melhor os seus textos, ele vai participar melhor da vida social que ele precisa como cidadão, né? Então, com isso, a gente está empoderando esse nosso aluno, né? Eu quero só fazer essa, digamos assim, uma advertência, mas assim, vocês estão de parabéns, eu acho que o caminho está correto. É um pequeno detalhe na maneira naturalística que a gente, às vezes, fala, qualquer um de nós fala. Só que quando se trata de um momento acadêmico, tem que cuidar com cada coisa que é dita assim, não se pode fazer com tanta facilidade, passar de A a Z. Todos os autores eruditos, Werner Jäger, Irene Marrou, aquele da Cidade Antiga, Gustavo de Coulanges, esses autores, pessoal, não se tem mais essa geração agora, século XXI. Não se aceita mais alguém falando de A a Z. Você vai a qualquer congresso e cita uma referência dessa, eles falam, não é Deus de sua época mais, não se fala. Uma pessoa só pesquisadora não dá conta de saber tudo. A gente gostaria, mas a gente... Então a gente precisa ter um foco do que você vai falar, né? E aí, diante desse foco, você aprofunda os seus estudos e começa a adensar, como a gente chama, né, Luiz? A gente começa a trazer referência. Então falta um pouco esse foco aqui, que é natural, vocês estão entrando, mas eu preciso dizer, olha, vamos acertar esse caminho para depois eu começar a redigir de uma maneira muito dispersa, sabe? Sem depois não ter conclusão. Abre um monte de fio e não amarra, né? Desculpe, se tratando de filosofia, essa questão tem uma seriedade, né? Porque a dissertação filosófica tem que ter uma estrutura. Qualquer dissertação acadêmica. Mas é muito difícil a gente da filosofia não querer olhar para essa redação com uma acuidade maior, porque é a estrutura de pensamento que a gente está falando. É premissa e conclusão, né? Isso é o que a gente mais faz na filosofia. Então, não estou aqui, é o meu papel, né? Tenho aqui falar, porque é isso mesmo, nós estamos aqui para isso, né? Mas eu volto a dizer que eu elogio, porque os temas são interessantíssimos, só que a gente vai conseguir passar da doxa para a crítica, né? Para uma apropriação mais qualificada, mais acadêmica. Mais alguém teria alguma pergunta? Bom, então vamos encerrar essa primeira etapa. Gostaríamos aqui de agradecer os três comunicadores essa etapa então será encerrada. A gente vai ser agora para um coffee break e depois retornaremos. Bom dia a todos. Vamos iniciar o segundo ciclo de comunicações do quarto seminário de ensino de filosofia do Profilo Profiscar, a filosofia na educação básica, desafios e perspectivas. Vamos iniciar com a comunicação da Sabrina Ribeiro Silva com o trabalho Proposta de Ensino baseada na filosofia hegeliana aplicada ao ensino médio.
Bom dia a todos. Isso aqui sobe? Aí. Eu sou a Sabrina, eu sou mestranda do Profilo aqui da UFSCar, da turma de 2024, e eu sou professora da Rede Estadual de Minas Gerais desde 2018. E hoje eu vou trazer para vocês aqui alguns fundamentos da minha pesquisa, que vem sendo desenvolvida sob a orientação do professor Dr. Matheus Turim. É uma proposta de ensino de filosofia baseada na dialética hegeliana aplicada ao ensino médio. Nossa mesa aqui, né, trata de temas de ensino de filosofia, então a minha abordagem vai buscar integrar o pensamento complexo do Hegel dentro de um contexto filosófico. Então, no início da minha questão é o seguinte: por que Hegel, que é um filósofo tão central, ele é negado dentro do ensino médio? Por nessa minha prática de 7 anos de sala de aula, com conteúdo de filosofia, eu percebi uma ausência por parte dos alunos, por parte do currículo proposto para nós professores de educação pública, uma ausência do domínio do conceito da dialética como um todo. Então, Hegel é um filósofo tão central, e essa visão dialética dele é praticamente ausente, né, nesse sentido. E embora essa historiografia filosófica traga o Hegel alguma citação, alguma menção ou outra, essa presença dele no ensino médio fica limitado a uma nota de rodapé sobre a história mesmo, né? O fim da história da filosofia. Então, ou sobre o estado ético, ou como uma menção a um contraponto da filosofia kantiana ou da filosofia marxista. Então, isso reduz muito a abordagem hegeliana que nós temos acesso ali enquanto professor de educação básica. Então, minha pesquisa questiona o motivo dessa redução, né? Questionou no início se existia, de fato, essa redução. Então, já estou andando nessa pesquisa tem um tempinho, e agora eu estou nesse ponto de questionar o porquê que isso acontece, né? A filosofia hegeliana, com profundidade e com abrangência, representa um marco fundamental para a filosofia. É uma abordagem sistêmica, uma abordagem dinâmica, integra múltiplas áreas do conhecimento, né? Usando o conceito do sistema hegeliano, nós poderíamos falar de ética, de estética, de epistemologia, de política, de lógica, de religião. É um sistema filosófico completo. Então, essa abrangência faz do Hegel ser um norteador muito rico, principalmente dentro do ensino médio, principalmente nessa etapa final da educação básica, né? Porque ele vai deixar com que nós tratemos com os nossos alunos temas variados a partir de um mesmo referencial teórico. No entanto, essa presença do Hegel no ensino de filosofia no ensino médio é frequentemente diminuída, e hoje eu já consigo afirmar que ela é negligenciada. Então, como nós, professores de filosofia na educação básica, poderíamos tornar acessível a profundidade de um sistema filosófico tão abrangente no contexto do ensino médio? Então, a minha pesquisa analisou como a filosofia hegeliana está presente no currículo escolar da Rede Estadual de Minas Gerais, que é onde eu trabalho, e como ela identifica nas lacunas do currículo, né, nesse currículo de Minas, e como ela vai comprometer, principalmente, a profundidade da perspectiva dialética como um todo no sistema escolar voltado para as aulas de filosofia. Então, desse questionamento, surge o meu problema, que é centralizado nessa lacuna de Hegel no currículo do ensino médio da escola estadual que eu atuo, né? Os aspectos que eu investigo são a organização do currículo mineiro, do currículo público mineiro, quais conteúdos são incluídos ou quais são excluídos, como aparece a representação da história da filosofia no currículo, e se nessa perspectiva histórica há uma relação de elitismo intelectual, a fim de verificar os fatores que motivam a ausência de Hegel, né? Quais seriam os fatores primordiais, assim? Será que é uma linguagem difícil? Será que é a complexidade abstrata? Será que é a questão do idealismo alemão? Então, são as hipóteses que eu fui levantando.
E disso tudo que eu levantei, eu volto com um profundo compromisso com o pensamento filosófico e com a praxis pedagógica, que durante a minha dissertação, lá na introdução, comecei no capítulo 1, eu uso essa reflexão por, primeiro, herança teórica, segundo, por exigência histórica. Então, é importante, de maneira incontornável, uma leitura marxista da educação. Todos nós temos esse mesmo norteador aqui, né? Então, a partir do momento que eu tenho essa leitura marxista da educação, onde que está a minha herança teórica e a minha exigência histórica se eu não consolidar no ensino de filosofia uma abordagem que articule isso com uma praxis pedagógica, igual a gente vê de Paulo Freire. Então, essa praxis, ela não pode ser só uma metodologia, ela tem que ser uma exigência ética, uma exigência ontológica, né? A razão do meu sujeito, a razão do meu aluno, que depende da educação básica pública para ele ser emancipado, isso não se pode dar por concessão, isso tem que ser um direito histórico do meu aluno, né? Isso é uma das funções do ensino de filosofia na educação básica. Então, se essa praxis, eu não uso ela somente como metodologia, mas como essa exigência ética, essa exigência ontológica, eu preciso me voltar a Hegel, porque é lá que está a raiz do pensamento dialético, como transformação do mundo, né? Então, nesse horizonte, sai essa figura de Hegel como ponto decisivo. Não só para se encontrar entre Kant e entre Marx na cronologia dos manuais escolares que nós recebemos, né? Embora, infelizmente, ele quase sempre está relegado a essa função de ponte obscura entre esses dois expoentes, mas porque a filosofia de Hegel se funda numa possibilidade de uma nova lógica, né? Aquela que viria a ser radicalizada por Marx posteriormente, reinterpretada por outras tradições filosóficas subsequentes, tanto na filosofia continental, dessa tradição alemã, quanto na filosofia analítica também. Então, essa presença de Hegel, ela é silenciosa, mas ela está sempre constante, né? Ela está na margem do pensamento francês do século XX, ela reaparece num debate ontológico alemão, e até por correntes anglo-saxônicas, que até então ficaria mais alheia a esse projeto dialético, ele ainda está por lá, né? E isso acontece por um motivo. O que tem de decisivo no que eu trago aqui para escolher essa abordagem hegeliana é que isso se torna praticamente fértil para se pensar o ensino de filosofia. É uma compreensão da realidade como um processo de constante devir muito diferente, né? Muito diferente daquela que é trazida normalmente com a lógica aristotélica, né? Então, é uma lógica, uma visão da lógica que rompe com o paradigma aristotélico de identidade estática, de substância imutável. O Hegel apresenta uma lógica do movimento, do conflito interno, da contradição, como um motor ontológico mesmo. Então, a sua dialética não é apenas uma contradição, ela é um método, né? Ela é uma ontologia do real e uma transformação qualitativa. Então, fazer o meu aluno compreender esse movimento dialético da realidade para além do que seria o visto em Sócrates, que é o que mais vem nos manuais para nós aqui, né? Pelo menos para nós lá no currículo mineiro. Então, essa concepção, que infelizmente ainda não encontrou lugar no campo educacional brasileiro, nem no discurso da direita, nem no discurso da esquerda, e aí eu retomo a fala do professor Adriano ontem, né? Que nós não percebemos com essa troca do governo Bolsonaro para o governo Lula, essa reforma do novo ensino médio para o novíssimo ensino médio, onde ficou ali que tivemos de mudança significativa. Então, eu consigo afirmar, trazendo aqui as análises do currículo da escola estadual que eu atuo, que eu não vejo a dialética presente, nem quando é um governo de esquerda, nem quando é um governo de direita. Pelo menos aqui no Brasil, cadê o lugar do movimento dialético dentro da escola pública, né? Então, essa concepção ainda não encontrou lugar aqui.
nem na direita nem na esquerda. Então, essa dialética, enquanto negação autodeterminada, né, que o Hegel vai trazer para nós, que é o Aufhebung, né, que é de supra-assumir, essa dialética nessa função de supra-assunção, ele permanece muito ausente das práticas pedagógicas e de todas as políticas públicas. O único material didático escolar que eu analisei até agora, né, que trazia a dialética hegeliana com esse sentido de Aufhebung, de supra-assumir, e não como uma continuação da dialética socrática, foi o livro Filosofando, só, o único. E um trabalho desenvolvido também com um grupo de pesquisa de estudos hegelianos na Universidade Federal de Pernambuco, que eu até conversei com alguns outros professores lá, porque não tem acesso a esse tipo de material. Um único livro didático que trazia essa citação do movimento dialético como supra-assunção. Somente ele. E isso ainda ele não discorre, né? Ou seja, ele permanece ausente da prática pedagógica e de toda e qualquer política pública que coloque a filosofia como uma área de ensino emancipada das demais e emancipadora ao mesmo tempo, né? E a gente precisa ver que, por meio dessa apropriação crítica da dialética, a gente poderia vislumbrar uma ampliação real do horizonte intelectual e político, né? Se a gente bater nessa tecla do ensino de filosofia como autônomo, como uma disciplina única, né? E eu cheguei a Hegel, na minha trajetória como docente, não foi por meio da academia tradicional, né? Eu fiz uma licenciatura em filosofia. Então, o que eu estudei de Hegel durante a minha graduação não foi uma leitura exegética, né? Não foi com uma intenção interpretativa, foi somente a análise durante a história da filosofia mesmo sendo uma licenciatura. Então, eu senti essa ausência com a ligação pedagógica mesmo, essa lacuna estrutural de Hegel aparecer nos documentos e no currículo e no material didático para professores de maneira muito superficial. Então, é uma nota de rodapé muito erudita, é um apêndice meio obscuro do idealismo alemão, né? Existiu isso já analisando a minha pesquisa, teve uma certa campanha de difamação do Hegel lá, quando estava se formando ainda a escola alemã, né? Eu encontrei alguns textos mais antigos falando que Hegel era satanismo filosófico, por exemplo, como se ele defendesse uma monarquia prussiana. Isso não é verdade. Isso claro, é um pensador, mas a gente tem essa diferenciação entre um hegelianismo de esquerda e um hegelianismo de direita. Então, teve essa campanha de difamação. Então, essa ausência é eloquente e ela é intencional, né? Ela que nos impede de compreender a transição entre a autonomia crítica do Kant, da crítica kantiana, e a crítica radical marxiana depois desse movimento dialético. Então, se nós recusarmos a enfrentar a densidade da obra de Hegel sobre o pretexto de que é uma linguagem inacessível, de que é uma complexidade que meu aluno não vai conseguir entender, se nós negarmos esse acesso ao meu sujeito, que é o meu aluno na sala de aula, isso também seria recusar a concretude necessária para compreender o real como um processo histórico. Eu estou negando isso do meu aluno, né? Então, o Hegel exige um outro tempo de leitura, um outro ritmo de leitura, exige uma exigência, e ela não é um obstáculo, não pode ser vista como um obstáculo. Ela tem que ser uma abertura para uma formação filosófica verdadeira, que levaria à compreensão do conceito de dialética, e isso facilitaria o meu movimento de construir uma praxis pedagógica efetiva dentro do ensino de filosofia, né? Então, não é um exercício racional abstrato, ele é, ao mesmo tempo, transcendental e fenomenológico. Transcendental no sentido de que ele vai buscar os fundamentos do ser, mais fenomenológico enquanto a experiência dialética do espírito, né, do Geist, em sua autoprodução histórica, está completamente ligada à fase do meu público, do nosso público. Todos nós aqui somos professores de filosofia e educação básica, né, premissa aqui do programa.
Então, é nessa via que a filosofia tornaria-se um caminho, primeiro, para a não conformidade, né? Segundo, para a superação da repetição. E em terceiro, para a não reprodução de uma consciência alienada. É isso que eu queria trazer de uma maneira dialética, pautada na dialética hegeliana, para trazer a praxis dentro do meu ensino. Então, é um ponto da minha pesquisa que compreende o ensino de filosofia na educação básica pública como um espaço possível da formação do sujeito do ponto de vista hegeliano, que é o de building, né? Essa formação unilateral do sujeito, não é um acúmulo do saber, é uma autodeterminação consciente de si mesmo no mundo. Então, Hegel fala dessa educação, dessa formação do sujeito, né, como building, o building do Geist, e isso ele fala de educação de formação como todo, a formação do ser humano. E a ligação que eu venho trazendo é esse conceito de formação, que na tradução fica como educação também, mas em uma prática educativa, em uma educação básica. Então, a formação do ser humano, building e educação é uma coisa, e a educação, para nós aqui da prática educativa, é outra. Então, tem esse problema também com a parte da tradução ali, né? Mas volta que é necessário usar desse conceito de formação humana de building dentro da educação, que é essa que nós praticamos. Porque minha visão com a pesquisa, manter na escola, no tocante do ensino de filosofia, uma lógica que nega a mudança, isso não seria eficiente. Uma lógica que neutraliza a desigualdade, uma lógica que fossiliza os conteúdos, ou uma lógica que nega essa contradição da realidade, isso não pode ter lugar numa educação pública de qualidade. Então, eu não quero propor uma crítica, eu quero recuperar o espírito da filosofia enquanto atividade transformadora. Eu não posso negar a mudança, negar o próprio espírito filosófico do ensino da filosofia. Então, a dialética hegeliana, ela tem esse convite a ultrapassar a atitude contemplativa e a atitude passiva diante do conhecimento. Então, eu não posso explicar a realidade em constante devir com uma lógica formal aristotélica. Eu preciso de uma lógica que compreende essa mudança do estado do espírito, né? Então, isso fomenta uma crítica ativa que interroga o objeto em sua historicidade e que acompanha o real em seu movimento. Então, a lógica da dialética hegeliana, ela reconhece no conflito uma possibilidade de superação. E se tem um lugar que é fogueira de conflito, esse lugar é fogueira. Então, é aqui o caminho, né? É nesse sentido que a minha investigação se inscreve. Não é uma leitura pura do texto hegeliano, mas uma proposta pedagógica, um gesto de resistência, uma aposta na dialética como um caminho possível para a reinvenção do ensino de filosofia na última etapa da educação básica. É a superação dessa lógica reprodutora da escola pela introdução de uma lógica histórica e de uma lógica dialética, que seja capaz de formar sujeitos conscientes de sua inserção no tempo e sujeitos críticos da realidade que lhes é dada, e não para simplesmente reproduzir e aí para transformar, que é onde entra na metodologia dos referenciais teóricos, né? Então, reiterando, a metodologia que eu escolho para trilhar esse caminho é a dialética do estruturalismo hegeliano e não a lógica formal, né? Porque eu preciso dessa abrangência da mudança da realidade. E o referencial teórico principal que eu estudo, então, são os livros da ciência da lógica, os 3 volumes da ciência da lógica, que não vão me trazer regras do pensamento, categorias do pensamento, formas do pensamento. Ela traz uma auto-articulação da realidade, o que torna ela pedagogicamente interessante para nós aqui. A lógica hegeliana desenvolve essa autonomia intelectual, né? Por isso que eu uso aqui os 3 volumes da ciência da lógica, a doutrina do ser completa, a doutrina da essência, principalmente ali no primeiro capítulo, quando fala do absoluto, e a doutrina do conceito,
com a ideia de conhecer. Então, lá na doutrina do conceito, traz assim para mim: o conceito é o princípio da liberdade, é a substância autoconsciente. Né? Então, essa lógica não é a lógica do conceito puro, de um elemento abstrato do pensamento. Ela não é formal, ela é ontológica, e por isso ela seria essencial para a educação. Né? A formação do pensamento crítico, opondo-se à lógica formal tradicional do ensino médio, como um potencial de transformação dessa filosofia. Né? Então, essa é a ferramenta analítica que eu uso para fazer a minha metodologia, é a análise dialética do discurso. Então, análise documental, eu estou fazendo ali, fiz, né, o estado da arte dessa pesquisa no banco de dissertação de tese da CAPES, cruzei os dados relacionados entre Hegel e educação, analisei os documentos do currículo mineiro, usando da dialética do discurso. E aí entra no meu segundo referencial teórico, que é o Demerval Saviano. Né? Então, o complemento para a minha pesquisa pedagógica é centrado nele, porque essa pedagogia dialética tem sua raiz ali nessa lógica do entendimento da transformação, da autoconsciência do sujeito, do espírito. Né? Então, o Saviani vai chamar de pedagogia dialógica, e nos seus livros vem como pedagogia histórico-crítica, mas a raiz disso é a própria dialética. Então, a pedagogia dialógica, como Hegel, concebe a realidade num processo dialético de constante transformação, na qual as contradições e a evolução histórica desempenham papéis fundamentais para o desenvolvimento do pensamento e a compreensão da realidade. Né? A dialética é um movimento espiral do Geist, né, que se reflete em si mesmo num processo de constante desenvolvimento. Né? Esse movimento dialético, ele tem 3 momentos aqui. Nossa, esqueci de passar. Ele tem 3 momentos. Um lado abstrato, de imediaticidade, que é o ser em si, né? Um movimento de negação determinada da realidade que me é apresentada, que é o ser para o outro, e o ser para em si no movimento especulativo de retorno a si de maneira imediata. Então, essa espiral dialética é o mecanismo pelo qual todas as coisas se transformam em algo novo, mostrando que tudo está em constante imanência e está em estado de fragilidade de implementação na sala de aula. Muito frágil, nesse sentido. Né? Então, o trabalho propõe uma abordagem pedagógica fundamentada na pedagogia histórico-crítica, que conecta os conceitos dialéticos de Hegel a uma prática didática concreta, pautada ali no sentido de criar um caminho que seja possível de superar essa contradição curricular, né? Uma nova possibilidade de um ensino de filosofia em direção a uma formação crítica, porque essa contradição curricular que nega a dialética, ela infelizmente não aborda uma leitura da realidade. Infelizmente, né? Então, essa leitura dialética da realidade tem toda essa potencialidade formativa, mas ela é sistematicamente negligenciada do espaço educativo, tanto na rede pública quanto a privada. Também tive uma breve experiência na escola privada, mas eu me dediquei a analisar o currículo mineiro da escola pública. Né? E essa negligência, talvez ela não seja acidental, que é exatamente o ponto da minha pesquisa que eu estou agora. Ela pode ser reflexo de um projeto de educação que, ao evitar o confronto com as contradições estruturais da sociedade, reproduz a lógica da adaptação, a lógica da conformidade e a lógica da alienação. Diferente do que eu estou buscando trazer com a lógica dialética de autoformação do sujeito em si, para a elevação do espírito do Geist. Né? Então, a ausência da dialética na escola, ela não é só epistemológica, ela também pode ser política. Né? São esses questionamentos que vêm surgindo conforme eu analiso os documentos do currículo escolar e as formulações ali do meu estado de Minas. Então, essa é uma afirmação que eu trago no sentido de hipótese ainda, nesse momento da pesquisa que eu estou. Essa visão que talvez não seja só epistemológica, talvez também seja política. Né? Então, a pedagogia histórico-crítica concorda com Hegel quando afirma que não se pode compreender nenhum conceito sem levar em consideração o todo. E se não houver a consideração do todo,
não haverá a construção do eu. E é nessa construção do eu que acontece um chamado para a democratização do sistema hegeliano para o meu aluno. O Hegel traz isso na enciclopédia dele, né? No item 13 da enciclopédia traz assim: a filosofia não é um saber especializado, ele é o pensamento do mundo em sua totalidade. Então, os resultados parciais da minha pesquisa indicam que, quando apropriada de forma crítica e de forma contextualizada, a pedagogia histórico-crítica mostra-se plenamente compatível com a dialética hegeliana. E mais do que isso, né? Ela representa um desdobramento pedagógico coerente com os princípios do Building para a formação da autoconstituição do Geist na sua trajetória histórica de superação e de imediaticidade de realização da liberdade, né? Então, eu concluo que a integração entre a lógica dialética e a pedagogia crítica não apenas é possível, como ela é desejável. Ela aponta para uma pedagogia filosoficamente fundada, politicamente comprometida e epistemologicamente rigorosa, capaz de resistir às tendências tecnicistas neoliberais que eu observo na análise desses materiais, dos documentos do Estado, e isso vem assolando o campo educacional. Então, na última instância, a gente propõe que a superação da lógica da conformidade na escola passe necessariamente pela introdução da lógica da contradição, não como um método formal, mas como um fundamento ontológico de uma educação emancipadora, que necessariamente se faz uma educação dialética e que necessariamente tem que ser uma educação historicamente situada, né, quando analisamos através da pedagogia histórico-crítica. Então, eu queria que essa retomada da dialética, na riqueza da filosofia hegeliana, pudesse contribuir para essa revitalização mesmo do ensino de filosofia na educação básica. E, sobretudo, para a formação de um sujeito que seja capaz de pensar o mundo como ele é. Coisa que, trazido no currículo, amarrado à lógica formal, não seria possível, porque ela não tem essa abrangência da realidade que Hegel traz para nós no Building. É isso, gente. Muito obrigada, Sabrina. Vamos dar continuidade às comunicações. Agora é o docente Paulo Roberto Latarino Filho, com o projeto Ensino de Filosofia Política no Ensino Médio. Obrigado. Quer dar uma olhada? Tá. Bom dia a todos, colegas da mesa, professores, pessoal que está aqui. Eu sou o professor Paulo Roberto, trabalho desde 2006 na rede pública e em 2024 ingressei no Profifilo aqui na UFSCar. Meu orientador está aqui presente, professor Luiz Bezerra. Estamos trabalhando, né, para compreender e tentar criar algum material, alguma coisa para o ensino de filosofia política no ensino médio. Então, a gente precisa entender primeiro a inquietação para o projeto e depois entender já em que fases é que eu me encontro, né? A fundamentação teórica é na PHC, a Pedagogia Histórico-Crítica, do Demirval. Vamos trazer algumas ideias do Marx, como a Sabrina mencionou na fala dela também, é aquilo que todo mundo entende como uma educação de qualidade, né? E, baseado nisso, eu comecei a investigar como os meus estudantes compreendiam o conceito de cidadania e seus papéis na atuação política local.
e utilizar, né, propor a utilização do ensino de filosofia política para promover protagonismo entre esses jovens. Por quê, né? De onde que eu estou falando? Eu preciso localizar onde eu trabalho. Eu trabalho numa escola técnica da rede pública do estado de São Paulo, na cidade de Espírito Santo do Pinhal, que é uma cidadezinha no interior, lá próximo da divisa com Minas Gerais, Poços de Caldas. E a minha escola, ela é uma escola agrícola. Ela oferece há 90 anos a formação do curso técnico em agropecuária. Foi uma das 5 primeiras escolas, é uma das 5 maiores propriedades do estado de São Paulo, né? Propriedade, uma fazenda. E os alunos lá, eles têm aulas de agropecuária. Então, a gente está na zona rural, meus alunos são da zona rural, e, ao mesmo tempo, estão procurando qualificação técnica, né? Aí eu trouxe algumas atividades que eles fazem, a parte de processamento de produtos agropecuários, plantações, trabalho com horta, tem os animais, né? Bovino, suíno, e são alunos de ensino médio, é aquele ensino médio integrado, né? Que está bastante em evidência ultimamente na política desde quando o Alckmin era governador, e continua ainda a oferta na rede pública e tudo mais. Então, nós temos lá aproximadamente 300 alunos que cursam esse curso, né? E alguns moram na escola. Ficam de segunda a sexta-feira dentro da escola, a aula termina às 16h, e aí eles ficam lá, estudando, né? Se divertindo, é a casa deles. Qual que é o contexto da filosofia nesse universo, né? Ela ficou relegada em 2017 a 1 hora aula apenas na 3ª série do ensino médio, muito pouco. E o Centro Paula Souza, que administra a rede, simplesmente pegou a BNCC e colocou para ser trabalhada nessa 1 hora aula, o que não é humanamente impossível. E aí eu identifiquei duas situações. Primeiro, o desafio. Um baixíssimo engajamento político e desconhecimento sobre cidadania. E aí a gente precisa incluir esse fenômeno da divisão entre Lula versus Bolsonaro, direita versus esquerda, esquerda versus direita, que acometeu a nossa sociedade, infelizmente, e quando você ia ver uma participação política, ela está um pouco equivocada do ponto de vista de que é quase um messias que vai salvar. E como eles são da zona rural, a gente também tem um outro fator, que é a religiosidade, que leva eles diretamente para fugir do que seria uma cidadania, um protagonismo, uma participação. Por outro lado, a gente tem a escola como um espaço privilegiado da formação crítica e emancipadora. Então, nós, professores de filosofia, precisamos fazer alguma coisa, não podemos fingir, né, tapar os olhos e fingir que nada está acontecendo. Primeiro, né, compreendendo como esses estudantes entendem a cidadania e o papel deles quando eles forem sair para o mercado de trabalho, né, já que a gente está falando de formação de mão de obra, curso técnico. Promover o protagonismo por meio da filosofia, em específico a filosofia política, trabalhar alguns autores clássicos, né, que eu vou falar daqui a pouco. Articular isso à realidade concreta desses estudantes que são do campo. Então, eles precisam entender de onde eles estão saindo e para onde eles podem ir, né? E utilizando a pedagogia histórico-crítica como método para a transformação da consciência ingênua numa consciência realmente crítica, que possa propor uma mudança significativa para o local, né? Quem que vai aparecer nesse trabalho para a gente utilizar os seus conhecimentos filosóficos e tentar, né, concluir esse objetivo? Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu e o próprio Marx. Aquele capítulo da filosofia política que tem nos livros didáticos, alguns mais, outros menos, mas sempre está lá.
para tentar trazer os conceitos importantes de Estado, poder, política, governo público e privado, numa perspectiva da filosofia, né? Mas, para a gente entender onde eu estou na minha pesquisa, a gente precisa entender de onde sair, né? Eu percebi aquela coisa que a gente fala no senso comum, né? Ninguém gosta de política porque político é ruim, político é tudo bandido. Nós temos essa sensação na nossa sociedade. E aí eu fui tentar identificar de onde poderia estar vindo isso, né? O que eu encontrei na literatura aí, fazendo uma linha com cientistas políticos, né? Desde 1980, quando o bipartidarismo voltou, o sistema partidário é identificado pela literatura como fragmentado, volátil e instável, baseado principalmente na migração partidária, né? Porque na década de 80, 90, até há pouco tempo, os candidatos se elegiam por uma legenda partidária, né? O célebre caso do Tiririca, que levou um monte de gente junto com ele para dentro do Congresso, e depois todo mundo muda de partido, né? Agora não mais tem cláusula de barreira, mas isso era aberto, principalmente ali com a Constituinte, em 86, a promulgação dela em 88, a legislação partidária permitia. E essa volatilidade, essas mudanças de cadeira para lá e para cá, estaria, então, desconectando o nosso eleitor do sistema político, porque ele não sabia, né, se perguntar quem você votou 2 anos atrás para senador, muita gente pode não lembrar. Já tem pesquisa sobre isso, né? A ideia não é essa. E essa nossa legislação eleitoral, que não é muito desenvolvida ainda, contribuiu naquele momento, né, no final da década de 80, começo da década de 90, para que isso acontecesse. Mas onde eu quero chegar, né? Que impacto que isso causou no exercício da cidadania, da população em geral? Desinteresse político, principalmente entre os jovens, perda da identidade partidária, desvalorização das instituições democráticas e a falta de referência política, principalmente, no caso dos jovens, dentro da escola e dentro de casa, né? O que foi resgatado ali no impeachment da Dilma, talvez, você começa a ver as famílias falando sobre, né? Já já a gente vai ver como que elas falam também sobre isso. A escola, né, pensando na pedagogia histórico-crítica, deve ser esse espaço de formação integral e crítica, onde a gente supera, né, o ensino conteudista e também a passividade política dos estudantes. Nem é só o conteúdo tradicional, mas também não é aquela ideia pedagógica de que o aluno é o protagonista e vai fazer tudo sozinho, valorizando o que ele traz. Mas o valorizando o que ele traz não valoriza, né? Porque você ou ensina o conteúdo tradicional, ou você deixa eles fazerem por livre e espontânea vontade e eles não estão prontos para isso na idade, né, de 15, 16 anos. Eles ainda não têm cabedal teórico para isso, eles ainda não têm vocabulário para isso. Então, precisa ter alguém, que no caso somos nós, professores, para mediar essa relação. E também esse meio termo. Resgatar a dimensão política e social da filosofia na formação do jovem trabalhador. É uma das ideias que estão presentes aqui no meu trabalho, né? Fazer com que ele entenda o seu lugar no mercado de trabalho, mas também na sociedade que ele vive, que não é só um reprodutor, não pode se colocar só como um reprodutor de mão de obra, mas também assumir a sua responsabilidade enquanto cidadão. E formar sujeitos conscientes, participativos e emancipados, né? A proposta da PHC, a proposta de prática transformadora, né? Ela tem os passos delas, né? As 5 fases aí,
onde a gente começa pelo que o aluno já sabe e pelo que ele vivencia. Então, aí, voltando, né, eu estou com o meu aluno do campo, numa aula de filosofia, na 3ª série de um curso técnico agrícola. Questionar a realidade e os limites dessa realidade, então eles precisam passar por isso, eles precisam fazer isso, e a proposta é que eles façam isso por meio de uma área da filosofia, que é a filosofia política, que eles estudem, né, conceitos, teorias, instrumentalizando aquele pensamento anterior que eles já traziam. Então, eles acham que a política é ruim, mas como eles podem olhar para a política de uma outra forma? Sintetizar isso, né, de forma teórico-prática e partir para a prática social transformadora, uma ação concreta e consciente na realidade social que eles estão inseridos. Então, basicamente, a ideia de um material está nesse aspecto. Onde eu estou na pesquisa, né? Eu consegui fazer com muito custo, consegui passar um formulário online para eles, muita resistência em responder, o formulário não era gigantesco, mas mesmo assim eles se perdiam bastante. Aí, como não pode mais usar o celular em sala de aula, ficou difícil de mandar eles tirarem o celular no meio da aula e eu ajudá-los a entender o que era. Então, eles tinham que fazer em casa, e aí os pais tinham que autorizar a participação deles, né? Foi diferente. E, enfim, consegui coletar umas 70 respostas. Então, eles ainda vão ter que passar por entrevista, eu vou ter que sentar para conversar com eles, mas aí está quase com 40%, né, da população. Deu para a gente tirar alguma informação prévia disso, né? O que a gente considerou lá? Que 93% afirma entender o que é cidadania, mas quando eles vão explicar o que eles entendem por cidadania, a percepção é muito limitada e muito normativa. Ser cidadão é ter direitos. A maioria das respostas fica assim, e não aprofunda. 55% não se sente representado por nenhum partido político, o que eu até esperava que essa resposta fosse menor, né? Então vou ter que trabalhar aí esse dado. 80% tem pouco ou nenhum interesse por política, é um número muito alto. 62% disseram nunca ter debatido política em casa. Eu também achava que esse número, todos nós talvez achássemos que esse número fosse ser menor, né? Que mais pessoas debatessem política em casa, mas ainda não debatem. Então, o que a gente vê na rede social, o que a gente vê na fala de um ou outro esporadicamente, talvez não seja tão real quanto a gente acredita. 70% demonstraram preocupação com os rumos do país, mas não sabem o que eles podem fazer para melhorar essa situação. E o que nas perguntas abertas, né, eu consegui identificar aí que para a escola aparece como o principal espaço de formação cidadã para 87% dos respondentes. Então, né, é um resumo ainda preliminar que reforça a importância de um ensino que supera a alienação e promove a consciência crítica, que é exatamente o que está proposto na PHC. Então, analisando ainda mais alguns dados, né, a maioria vive na zona rural, estuda lá na ETEC, né, todos estudam lá. O cotidiano dos estudantes é de uma realidade ligada ao mundo do trabalho e a disciplina de filosofia com a baixa carga horária, né? Eu trouxe algumas perguntas aqui, como que eles responderam. A pergunta: você conhece os partidos políticos e sabe para que eles servem? Nota-se que há um reconhecimento da existência dos partidos, porém não tem entendimento do seu papel institucional. Eles têm essa compreensão muito superficial, confuso, por parte da maioria. Diversidade de ideias entre os partidos. Você acha que todos os partidos políticos defendem as mesmas ideias? A maioria diz que não, reconhecendo que os partidos são diferentes. Isso indica uma percepção mínima sobre pluralismo político, o que é um bom ponto de partida para trabalhar a noção de ideologia e de representação, né? Diferente também do que eu imaginava nas conversas preliminares.
Papel do governo. Você acha que a função do governo, aí eles tinham várias alternativas para selecionar lá, manter escola, gerar emprego, cuidar da violência. A maioria marcou várias funções como responsabilidade dos governantes, mostra uma visão muito generalista do papel do Estado, sem restringir entre o que é federal, estadual, municipal, ou entre os três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. Isso vai confirmar, né, provavelmente, com mais um pouco de pesquisa ainda, que os alunos têm pouco repertório para entender a função do Estado moderno, suas instituições e os seus limites. Capacidade de argumentação política. Era uma pergunta final aberta. Explique seus motivos para acreditar por que as opções da pergunta anterior são funções dos governantes. Muita dificuldade em argumentação de forma estruturada, não sei responder porque acho importante, não consigo descrever. E quando houve a argumentação, foi baseada no senso comum. O governo tem que cuidar de tudo. E não uma reflexão crítica sobre o papel do Estado e da política. Então, a gente relaciona a hipótese, né, do projeto inicial com esses dados e onde a gente está querendo chegar. Fragmentação partidária, instabilidade política, afasta o cidadão da vida política. Ok. A escola, especialmente via filosofia, deve suprir esse déficit de formação cidadã. Pelas respostas dos meus alunos, a maioria tem noção vaga sobre democracia e representação, falta repertório crítico para diferenciar partidos, entender políticas públicas e exercer protagonismo cidadão. O lado bom, encontrei abertura para reflexão, mas como eles não têm vocabulário filosófico ou político adequado, é aí que vai justificar o meu, vamos dizer assim, o meu PTT, né, nessa dissertação. Então, aí pensando nisso, eu trago aqui também algumas ideias, né, para uma intervenção didática. Fazer, né, com eles a análise do sistema político e partidário, estudo crítico dos clássicos da filosofia política, né, que eu já citei, estimular o pensamento com base nos autores, Maquiavel, Hobbes, Rousseau, utilizar exemplos locais, prefeitura, Câmara Municipal, e trazer as políticas agrícolas, né, municipais, estaduais e federais para dentro desse debate, uma vez que é um tema que vai aproximar do que eles gostam. Atividades práticas, né, debates, análise da conjuntura, proposta de intervenção, e as duas opções que eu vejo como chaves para esse processo, metodologias ativas ou a produção de jogos, né? Um projeto de intervenção, talvez, mas principalmente o jogo. Eu estou pensando ainda num super trunfo dos autores, mas ainda não consegui. Tem hora que eu acho que eu vou criar com eles, tem hora que eu acho que eu vou criar e aplicar neles, então ainda não está, assim, tão desenhado o meu PTT, mas estou chegando lá. Dessa forma, com essa pesquisa e a elaboração desse material, eu espero contribuir para a formação de sujeitos autônomos, que a minha dissertação e que o meu projeto, o meu material didático possa contribuir com a formação de sujeitos autônomos, críticos e conscientes, maior engajamento político para esses jovens de zona rural, desenvolvimento da capacidade argumentativa e compreensão do papel do partido político e aplicação prática, né, desses conhecimentos filosóficos no cotidiano. O que a gente tem de conclusão em andamento aqui? Que o sistema político tem seus limites, demanda formação política desde a educação básica, que a filosofia política, no método da pedagogia histórico-crítica, pode se tornar uma ferramenta fundamental na formação de cidadãos, que é papel da escola romper a reprodução da alienação política, pelo menos tentar, e educando filosoficamente para formar sujeitos históricos e políticos capazes de transformar sua realidade. Bom, é isso, e muito obrigado. Obrigada, Paulo. Dando continuidade às comunicações, agora teremos o Matheus Henrique,
tema Explorando Desafios Filosóficos na Educação Básica, uma abordagem teórico-metodológica para o ensino de filosofia. Você vai precisar ver ele aqui, né? Não, ele precisa medir. Acho que precisa medir aqui. Não, vira a câmera para cá. Isso. Deixa eu passar aqui. Bom dia a todos. Eu sou o professor Matheus Lucchesi. Assim como meus colegas, eu também me coloco nesse processo formativo, né, que é o mestrado profissional Prof. Filo. E nessa jornada, assim como os teóricos que serão apresentados e que estão sendo estudados, né, durante o desenvolvimento dessa pesquisa, eu também me coloco como um aluno, como um estudante que se aprofunda na parte teórica, no conhecimento, num conceito específico, mas que também se abre para esse contexto formativo, onde a filosofia também nos oferece essa oportunidade de ressignificar essas nossas experiências no nosso trabalho, na nossa jornada na rede pública estadual, onde atua como professor desde 2021. E, nesse sentido, eu escolhi a temática do meu trabalho explorando desafios filosóficos na educação básica, uma abordagem teórico-metodológica para o ensino de filosofia, sobre a orientação da professora Adriana Matar Mamari. Diante dos desafios encontrados entre os professores na sala de aula, na rede pública, nesse processo de ensino de filosofia, eu escolhi para a gente estar refletindo, né, e é uma citação, uma referência que também me fez refletir muito quando eu comecei a desenvolver a introdução e o primeiro capítulo da minha dissertação, né? E Dewey traz para a gente essa citação, essa reflexão. Teoricamente, ninguém duvida da importância de incentivar na escola os bons hábitos de pensar. Mas, além de não se reconhecer tanto isso na prática quanto em teoria, mesmo em teoria não se reconhece suficientemente que tudo que a escola pode ou precisa fazer pelos alunos no que visa a sua mente ou espírito é desenvolver a sua capacidade de pensar. Nessa perspectiva de Dewey, eu também me colocava nessa jornada, também me deparando com esses desafios encontrado no ensino de filosofia, né? Qual que é o papel do professor? É educar para o pensar ou é pensar para educar? Então, a pesquisa ela busca, nesse sentido, compreender e propor novos caminhos para a consolidação de um ensino filosófico que seja, de fato, contextualizado, né? Que dialogue com a realidade dos estudantes, que valorize também as suas perspectivas, que valorize as suas diversidades, mas que também incentive o exercício da sua cidadania, né, que valorize a sua participação, não apenas ali no ambiente escolar, mas também que o ambiente escolar, que a escola também faça parte da sua vida como algo significativo, algo que possa também já prepará-los, não para a vida, como o Dewey vai colocar, mas prepará-los para enfrentar os caminhos e os desafios que eles também enfrentarão na sociedade contemporânea. Nesse sentido, essa temática, ela parte da compreensão de que a filosofia, ela deve assumir um espaço importante, sim, no currículo escolar, né, desde que ela seja articulada com práticas pedagógicas e um projeto educativo que seja comprometido com a formação integral dos estudantes. A questão problemática que vai nortear e orientar